Aguardando aqui, o Vini aceitar. E aí, Fala, agora vai. Será que agora agora sim, vai? agora tá boa. Pô, cara, como é que é? Tudo bem? Tudo bem, cara. Eu tive que resolver um probleminha aqui de última hora hoje e acabei Aham. não estando no lugar mais adequado, mas agora consegui uma conexão melhor. Tranquilo. Vini, pô, primeiramente agradeço, cara, pela oportunidade de estar falando contigo. Você que, para mim, para muitos, recebi muitas mensagens aí, a galera curte, acompanha. Quando a live era contigo, tipo, o pessoal, caramba, o Vini, tudo que ele fala, pessoal. E aí, tipo, eu mesmo ali te sigo no Instagram, acho que tudo que tu escreve, cara, tipo, além de ter sido um cracaço dentro das quadras, fora pra gente, você é um exemplo, então é um prazer poder estar falando contigo aqui, cara. Obrigado também pelo convite, obrigado por todo mundo estar aqui nesse horário, né? Um horário meio inusitado no Brasil, 4 horas da tarde. Pessoal fora do país, na Europa principalmente, né? É um horário melhor, mas obrigado a todo mundo que está aqui para escutar essa conversa e obrigado também pelas palavras, viu, É, Patias? o horário não bate, né? São 5 horas de diferença agora. Mas vamos lá, É, vamos tentar, vou te explicar um pouquinho daquilo que eu preparei aqui, um roteirozinho. Tu tem não, uma ótimo. história sensacional, cara, mas eu vou fazer o quê? Eu vou tentar falar um pouco da tua história dentro do futsal, mas eu quero aproveitar também outras coisas aí contigo, pós-futsal, gestão, essas coisas que eu sei que tu é fera e todos nós queremos ouvir de ti. Então eu vou começar aqui pelo aquilo que eu organizei. Pessoal, se tiver pergunta aí, manda pro Vini que a gente vai responder aqui, beleza? Tem umas peças raras aí na live já, hein? Eu Oh, tô vendo aí o O Franklin. Franklin perguntou se você tá fazendo CrossFit, que é pra você fazer um agachamento aí, meu. Pois é, se ele é igual um pato manco que eu tô fazendo ali, o agachamento, mas tá bom. Vini, fala pra gente aí, cara, por que futsal, não futebol e como tudo começou? Meus pais, eu nasci em Cuiabá, né? Numa cidade que não é um centro muito conhecido no futsal e no futebol. Meu pai e minha mãe, eles se mudaram para o interior de São Paulo e depois para o interior de Minas, e foi lá que tudo começou. Então, depois que nós mudamos de Uberlândia para Araçatuba, que foi ali na adolescência, mais ou menos até os 16 anos, nós tivemos uma proposta para jogar futsal e uma proposta para continuar jogando futebol de campo. Até então nós jogávamos futsal durante a semana, eu e meu irmão, né, eu falo nós por causa Aham, do Lenise, Lenise, né, do meu irmão, Lenise. Então jogávamos futsal de segunda a sexta, sábado e domingo jogávamos futebol de campo, ou no domingo. E então tivemos que tomar uma decisão e através dessa oferta foi possibilitado estudar, né? Aham. Jogar futsal e estudar. E meus pais sempre exigiram muito essa questão em casa e nós acabamos decidindo pelo futsal porque além da proposta economicamente ser melhor, tinha essa questão também dos estudos. E a partir de que momento assim você viu que o futsal realmente poderia ser levado a sério, né? Porque no início lá da nossa carreira, caramba, você vai jogar, só jogar, você não vai estudar, fazer faculdade. O pessoal pergunta muito isso. A partir de que momento você falou, não, eu posso levar a sério, é isso que eu quero, é isso que eu vou conseguir viver do futsal? Eu tive muita sorte, porque na minha época, Patias, isso foi em 1994. Em 1994, o salário que se pagava para o juvenil era um salário muito relevante, porque eu comecei, para você ver, naquela oferta, em 2 anos pagando consórcio de carros, Aham, nós conseguimos comprar um carro 1000, um Gol 1000. Então, com 16 anos, na verdade 16, 17 anos, conseguir esse valor é um valor relevante com aham. casa, comida e colégio particular, mais esse dinheiro. Então, era realmente um valor muito relevante. Ali eu já vi que realmente o futsal era um caminho, né? Legal, eu vou tentar, né? Como eu te disse, a história é Uhum. sensacional, inclusive, pô, bicampeão mundial com a seleção, capitão. Eu separei aqui, você jogou nas principais ligas, assim, né? Tipo, jogou no Brasil, jogou na Espanha, acho que foram praticamente 10 anos, né? E um ano na Rússia. Você venceu em todas elas. Qual foi a principal diferença que você encontrou nas ligas e a principal dificuldade em adaptar, seja na Espanha, seja na Rússia, seja no Brasil, onde você começou, né?
Tá, eu acho que a condição principal, né, das três ligas, o que diferencia essas três ligas, na minha visão, o Brasil, ele consegue ter uma liga mais competitiva pelas condições que são apresentadas aqui na liga. Vários tipos de quadra, viagens longas, jogos que às vezes são feitos 3 vezes na semana, jogo mais permissivo, com mais contato, muita variação de orçamento de um ano para o outro. Então, equipes perdem patrocínio, perdem jogadores, há reformulação, não existe um trabalho contínuo. Então, isso acaba também ajudando a igualar. E todas essas condições fazem com que as principais equipes de investimento não consigam mostrar dentro da quadra essa diferença, que talvez em outro lugar isso é muito nítido. A Espanha é o lugar onde as condições são as que mais permitem que as diferenças sejam observadas. Por quê? Dentro da quadra. Dentro da quadra. O técnico prevalece muito, não tem variação. A viagem longa que você faz são 6 horas. Quem faz de ônibus, algumas viagens mais longas, sim, de 10 horas. Mas são bem menos, né? Não tem como comparar. E não tem sequência, né? Você faz uma vez por semana, é bem menor. Lá não existe muita variação de patrocínio de um ano para o outro. As equipes estão ali naquele nível mais ou menos regular. Então, não há reformulações. O Interview, por exemplo... Não tem aquele sobe e desce. Tu sabe quem vão ser os times lá de ponta, que vão investir mais, né? E aqueles que... Perfeito. Então, todas as condições fazem com que o Falcão zoando... Quem tá aí, ele tá aqui, ele aparece zoando. Brincadeira. Pô, e eu acho que esses são os pontos principais dessas duas ligas, né? E na Rússia... É uma liga onde, que na minha opinião, influencia demais a questão de brasileiros naturalizados também acabam fazendo um pouco de diferença. Um pouco de diferença. A questão... Por isso também, desculpa só te interrompendo, por isso que os brasileiros naturalizados encheram o bolso também de dinheiro por isso, né, Vini? Porque os times todos queriam contar com eles, eram poucos na época, e diferenciados, então faziam a diferença em todos os sentidos e conseguiram também aproveitar disso, né? Verdade, e não tem lá, lá é mais competitivo ainda que na Espanha, eu acho, sabe? Agora menos, mas na época que eu joguei, haviam mais equipes, principalmente pela questão, naquela época, da competitividade do russo. O russo ele tem uma competitividade muito boa, apesar de não ter o volume de brasileiros, de jogadores nacionais, desculpa, como temos aqui no Brasil, né? O Brasil ele consegue ter uma quantidade muito grande de jogadores saindo todos os anos, sendo revelados, e acaba tendo uma igualdade muito maior por conta disso. Mas a Rússia, ela mescla Brasil e Espanha, na minha opinião. Boa. Eu separei o que eu fiz. Eu vou te fazer uma pergunta sobre a Espanha, do momento que eu vi... Eu procuro acompanhar tuas lives, eu não consigo, normalmente por causa do horário, que não é fácil, mas eu já tenho visto várias lives e eu peguei uma live. Então, se eu estiver errado em algum momento, você me corrige. Então, eu vou te fazer uma pergunta da Liga da Espanha, de uma situação que aconteceu, da Rússia e do Brasil. Na Espanha, você jogou muitos anos no El Pozo, na época que top demais lá, o El Pozo ainda é uma grande equipe, mas na época, na minha opinião, humilde opinião, só craque, né? O nível... E teve um ano que vocês acho que tinham expectativa de ganhar e vocês perderam. E foi, não sei, tipo assim, não corresponderam às expectativas, né? E o Oposo não sei se não queria renovar contigo ou não era da maneira que tu queria. E tu acabou fazendo um contrato diferente do esperado, mas por objetivos. Eu tô certo? Eu te explico. Termina que aí eu... Então, eu queria saber, depois que você fez esse contrato por objetivo, você citou em uma live, não lembro, desculpa, que foi o melhor ano, vocês acabaram, o teu salário, vamos dizer, tipo assim, não acertou exatamente como tu queria, mas através dos objetivos tu ganhou mais do que tu deveria ganhar. Aquilo te motivou? Aquilo fez a diferença? Tipo assim, tu por ser um jogador, um atleta muito competitivo, e para mim os jogadores de alto nível, que é o teu caso, tem isso no sangue, ficou mordido, tipo, fez com que tu conseguisse dar mais, ou também, claro, tinha um timaço na época.
Aham, eu nunca fui um cara que foi que tive o hábito de usar a raiva em algo positivo. Para mostrar. Nós temos aí o Michael Jordan na série, né, ali do arremesso final, né, Uhum. The Last Dance, que ele fala muito sobre isso, que ele criava essa motivação e transformava esse desafio que ele às vezes até inventava em algo que pudesse ajudar como motivação. Eu não tinha isso, realmente eu não tinha, Patias, não Aham. Olha poderia lá. estar aqui falando alguma abobrinha, né? E o Falcão zoando Doutora, aí também. doutora essa. E na época, na verdade, o que, que aconteceu? Eu tinha feito uma ótima temporada Uhum. antes dessa renovação e os meus contratos no El Poço tinham sido 4 anos, por 4 anos consecutivos, contratos de um ano. Eram contratos de um ano. Aham. No Brasil, o mercado estava aquecido. Sim. Na Rússia, o mercado estava aquecido. Na Itália, também estava aquecido, que foi mais ou menos 2007, se eu não me engano. Luparense, Arzinhano, esses times aí. Perfeito, perfeito. Aham. Então, o mercado era muito bom naquela época. Você lembra bem, né? Estava na Itália. Tá. Então, então, o que, que aconteceu? Eu terminei o contrato de uma forma perfeita. No momento fiz uma grande temporada. Eu tinha sido, acho que, o melhor jogador naquela liga, se eu não me Seleção engano. na época também, né, Vini? Tinha sido, Seleção. tinha sido campeão do PAN, eu acho, alguma coisa assim. Eu lembro que estava num momento muito bom. E na hora de negociar, eu tive ofertas até da Espanha, de times rivais, né? No caso, foi Aham. um interview na época, né? Me procurou. Ficou tudo assim perfeito, mas eu queria ficar, eu não queria sair. Aham. E o que, que aconteceu? Não se chegou num acordo, porque o El Poço sempre foi a equipe pé no chão na Espanha. Ela nunca brigou por ofertas de outras equipes que pudessem te dar mais dinheiro. É um perfil Carlos Barbosa, vamos dizer Ainda é, assim. né, Vini? Ainda é hoje. Ainda é. É um pouco Carlos Barbosa. Eu posso contratar quem eu quero, mas eu não quero entrar nessa briga. É mais ou menos isso. Então, o que, que aconteceu? Eu pensei em como fazer uma contra-oferta que pudesse fazer com que eu ficasse, mas também fizesse um bom contrato. Eu tinha 30 anos de idade naquela época. Aham. Então, o que, que eu fiz? Peguei o valor que eles me ofereciam como máximo, coloquei a diferença desse valor para o valor que eu queria, que era o Aham. valor mais ou menos que eu falava, não, por esse valor eu quero ficar aqui, acho que é um valor justo, e coloquei esse valor como premiação individual. E aconteceu que deu tudo certo. Nós ganhamos o triplete no ano, né? Foi a coincidência mesmo, não foi nada. Eu já estava fazendo bons anos, assim, Aham. ali não foi a mudança, não teve nada disso. Mas o elenco que foi formado, que contrataram o Cício, contrataram o Marcelo, o Wilde tinha contrato, o Kik ficou, o Álvaro ficou. Então, fizemos aí 3 anos maravilhosos que no final eles tomaram aí um prejuízo, entre aspas, porque o meu salário ficou muito acima do que realmente era o previsto. Mas eles saíram no lucro, porque a equipe foi bem e no caso, gastaram um dinheiro, mas em momentos que a equipe estava ganhando. Show. Mas isso também faz parte da gente, que nem tu disse, isso não te levava para o lado de querer, não era uma revanche, mas tipo também a motivação extra de dizer assim, pô, eu quero ficar aqui nesse lugar, então eu vou me colocar em jogo, não precisava, você já era um cara muito Sim. renomado, mas também faz parte do perfil, né? Talvez outro já falasse assim, ah, eu vou para lá porque eu vou ganhar mais e não sei o quê, mas É, é interessante. na verdade o grande lance dessa renovação, na minha visão, foi eu não ir pelo dinheiro para outros clubes, porque o jogo do El Poço, ele, Encaixava. além de eu conhecer o método e tudo como o treinador queria, ele confiava em mim e o jogo, ele praticamente me beneficiava, porque era um jogo onde a minha maneira de jogar, ela era muito usada, vamos dizer assim. Então, Aham. é um erro que os atletas fazem muito. Eles Então, acabam não analisando isso.
Exato, para ganhar talvez exatamente aí que eu queria chegar. Não, eu vou ganhar tanto, mas de repente me encaixa e acontecem muitas outras coisas que não são benéficas, né? E algo assim, Patias, o que eu aprendi depois de muitos anos foi: o que manda não são os contratos bons que você faz, no que você faz. Dá na mesma você fazer um contrato bom de 3 anos. Aham. O que importa é você ter uma sequência de 10 anos ganhando um Mantendo. salário médio, não precisa ser alto, médio, mas estando em jogos de TV, em jogos onde Importantes. importantes, com atletas importantes, porque isso vai te dar uma média muito alta na carreira. Isso vai te dar uma sustentação muito alta. Muito mais do que apostar, tô tendo uma oferta muito boa para jogar em um time, talvez, que seja um time sem estabilidade, né? E que Aham. não vai te possibilitar isso. E é uma coisa no mercado financeiro. O tempo que você gasta de voltar de uma queda, de recuperar de uma queda, é 10 vezes maior, tem um estudo que é 8 vezes maior do que o gasto que você tem para andar um degrau para cima. Então, Show, é interessante. show, show. Pessoal, time show, qual é, meu? Falcão tava falando um monte aí, Vini. Do cachorro dele, cara. O cachorro dele tem Instagram, cara. Deixa eu ver aqui quem eu tenho aqui. Fala, Brincadeira. Guiote. Qual é, Guiote? Deixa eu já para. O cachorro do Falcão não me deixa ver as postagens dele. Eu tentei adicionar, ele me bloqueou. O cachorro dele. Vou te fazer aqui no meio, entre uma pergunta e outra, vou te fazer uma que o Franklin fez aqui. Vini, com certeza você. Vou colocar aqui, ó. Vou ler para ti. Vini, com certeza você tem vários jogos históricos. Final da liga que tu fez 5 gols, tá no top 3? Que lá foi uma cagada aí que aconteceu. Tudo que chutava entrava, cara. Poxa vida. É. Tudo que fazia. Tá no top 3, com certeza. Top 1, eu acho que foi o único que eu fiz aquilo lá. Nunca mais. Ô Falcão, nós temos que combinar, hein? Você me prometeu uma camisa para sortear aqui outro dia, Vini. Ele prometeu uma camisa pra gente fazer um sorteio. Nós vamos combinar essa. Nem Eu falei com queria, ele. eu queria saber onde ele arruma essas camisetas, cara. Ele parou de jogar, cara. Ele ainda tem camiseta até hoje, cara. Tem muito Não, esquema. o homem é diferenciado, né, Vini? Eu vi a live de Pô, vocês, que é isso, cara. Só resenha. brincadeira. Mas vamos lá que eu não quero perder tempo contigo, porque o tempo contigo é precioso, cara. Que isso, cara. Você, depois da Espanha, depois de muitos anos na Espanha, você vai para a Rússia, onde você ficou um ano, ganhou lá também. E eu já vi você falando que foi um período bem cansativo, né? Você foi para lá 34, 35 anos, Vini, é isso? Fui com isso, mais ou menos isso. 34, 35 anos. A gente sabe que na Rússia são 2 jogos seguidos por final de semana. O que era... O que te cansava, o que era mais exigido, vamos dizer, do que na Espanha ou outros lugares? Eram os jogos, um seguido do outro, ou também os treinos, porque os russos são fortes fisicamente, a questão do treino, maneira geral, assim, ou mais a questão dos jogos, um atrás do outro? Não, na na temporada que eu estive lá, não eram 2 jogos por fim de Ah, semana. ok. Não, era um jogo só por fim de semana. Tinha mudado a regra naquele ano. Aham. O mais difícil para mim foi assim, lá o que acontecia? Os treinamentos, por Moscou ser uma cidade muito grande, os treinamentos, por causa dos russos, eles tinham que ser todos num período só. Então, nós treinávamos uma média de 3 horas, cara. 3 horas de treinamento, assim, muito intenso. E eles, cara, eles aguentam muito. Os russos Muito. são... Fisicamente, até a mentalidade, né? Uma mentalidade que aguenta. Por causa das guerras, eu acredito que tem a ver com tudo isso. E são atletas aí que aguentam muito mais carga do que qualquer outro. Então era muito difícil, porque eu já estava numa idade muito avançada, já tinha, na época acho que eu tinha 5 cirurgias no joelho ou 4, não lembro. Foram Acho que 6 4. total, né, Vini? Foram 6 cirurgias no total, mas ali eu tinha 4. Então o joelho começou a esfarelar, vamos dizer assim, a cartilagem, sabe, a soltar pedaços de cartilagem e começou a bloquear. Eu tinha bloqueios e inchava muito. E chegou um momento que travou e já não dava mais. O Guiotti aí tá falando, lembra da carona, Vini? Você lembra do Guiotti? Joga na Itália, jogou muito tempo? Lembro, mas Guiotti. Pô, legal, cara. Abraço, man. Então, daí, depois de tudo isso que você tá me falando, do teu joelho, da cirurgia, você volta pro Brasil, pra Intelli. No primeiro ano de Intelli, faz o gol do título inédito da Liga Futsal.
como que foi voltar para o Brasil? Você conseguia administrar melhor no Brasil? Tipo, a questão física, treino de maneira geral? Ou, tipo, é diferente da Rússia já, a realidade? É muito diferente, cara. Acontece que, na verdade, foi hora extra ali, né, na Intel. O que aconteceu foi 3 que anos? hora extra. Incrível, cara. Eu venho, na verdade, eu proponho uma rescisão ali com o Dinamo. Eu tinha mais um ano de contrato. Ah, ok. Proponho a rescisão, porque eu teria que ficar muito tempo parado. E a minha família ali, com as crianças pequenas dentro de casa, com a neve caindo o dia inteiro, enfim. Eu falei, eu vou ficar aqui fazendo o quê, cara? Tratando aqui só por causa do dinheiro? Não vou fazer isso. Propus a rescisão, me recupero no Brasil, pensei, me opero lá no Brasil, me recupero e vejo o que acontece. Se o físico responder, continuo, senão eu encerro. E quando eu estou me recuperando, era ano de Mundial, né? Era o ano do Mundial 2012, Tailândia. e Tailândia, e eu tinha sido convocado ali anteriormente, para os jogos anteriores, e falei, quer saber, eu vou tentar voltar, vou me recuperar aqui com o Dr. Aluir, fiz a cirurgia, fui para Caxias, fiz a cirurgia. Ele foi e falou, não, Vini, vamos dar uma limpadinha aqui só para não agredir muito teu joelho e você tenta Volta. voltar. Tenta voltar. Aí eu queria jogar, cara, isso aqui é legal pra caramba. Eu queria jogar na Crona, aqui em Joinville. Sei. Porque a minha esposa é aqui de Santa Catarina, eu queria ficar um pouco perto da família dela, porque ela tinha ido para a Espanha comigo, foi para a Rússia. Falei, vamos ficar um Aham. pouco perto da tua família para te agradar, vamos dizer assim. Cara, e eles não queriam. Cara, eu fiz chegar a mensagem de tudo quanto é jeito, assim. Falei pro João Romano, cara, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E dando a entender, eu não podia pedir, pelo Aham, amor de claro. Deus. E eu queria ir sem valor econômico, porque foi esse o acordo que eu queria fazer. Para, se eu sentir dor, eu não treino e não tem problema, não me paga, eu vou embora para minha casa e acabou. Ou seja, sem nenhum compromisso de ficar ferrando o corpo por causa disso. E eu esperei e eles negaram, porque eu estava supostamente machucado. Uhum. Tive uma conversa prévia com eles, mas eles não deram seguimento e eu fiquei meio que enrolando a Intel. Até o Falcão me ligou quando eu estava negociando. Ele falou, pô, o que está pegando? Por que você não veio? Eu falei, não, cara, eu expliquei para ele. Explicou. Falei, cara, eu quero ir para a Crona por causa disso. Se eles me fizerem uma oferta, eu vou. Se não me fizerem, eu vou para a Intel, é certeza. Aí chegou um dia, falei, quer saber, eu não vou ficar mais esperando, não. Eu tô Cansei. bem, eu já tô bem, eu já tô recuperado, já estava pronto para treinar. Me reuni com eles e fiz um acordo. Falei assim, ó, eu só quero ir se eu não fizer nenhum acordo com vocês. Eu treino, se eu tiver bem, se eu for pro jogo e jogar, vocês me pagam. No dia que eu quiser ir embora, eu não tô preso. Eu só, Aham. eu quero fazer um teste, vamos dizer. E o Sidão e o Carlão, eles podem confirmar essa negociação. Foi feito assim, sem nenhum custo financeiro no começo. Claro, depois eu voltei a jogar, eles me pagaram, né? Aham. E renovamos, enfim, fizemos tudo. Mas aí aconteceu aquilo na final contra a Crona. Por isso, olha, Caramba. perceba o vídeo como eu dou risada depois do gol. Você viu ou não? Eu vou reparar agora. Não, eu vi, mas eu não reparei nesse Prestem. detalhe. Eu vou. E por que eu beijei o joelho? Caramba, eu lembro, eu lembro. Foi por isso que surgiu o beijo no joelho. Foi assim, obrigado por não ter me abandonado. Foi algo. E eu fiz na frente do banco dele. Uma Se você maneira olhar, também de dizer. Aham. e eu dou muita risada porque eu falei, cara, que história, cara. Como é que Sensacional. eu, Que eu queria isso, estar cara. eu queria estar do outro lado, né? Na verdade. E sem contar, pô, o jogador com a história que tu tinha, da maneira que tu estava querendo ir pra lá, mesmo assim não era pra ser, né? Pra gente, Não, o não foi. destino, cara, é... E eu estava no sofá no dia que eu aceitei conversar com a Intel e me reuni. Eu estava no sofá pensando assim, eu estava desse jeito assim no sofá. A minha esposa chega, o que você está fazendo aí, cara? Você está em dúvida ainda? Você ainda está em dúvida? Acerta logo lá, cara. Para com isso. Aí foi, Que deu história, certo. show de bola. E aí, então, você faz 3 anos, Uhum. hora extra, como você disse, né, na Intel, Uhum. jogando muito ainda, e anuncia aposentadoria. Anunciou aposentadoria, né? Mas você volta mais um aninho, que depois acho que não se transformou em um ano, né, para jogar no Tubarão ali, mais quantos meses você jogou no Tubarão?
Por que essa decisão de fazer mais um pouquinho? Era do lado da tua casa, Santa Catarina, né? Você é de onde? Orleans, que fala Santa Catarina? Você tá morando aí, né? A minha esposa é isso, é dali, aham. Isso, e daí ligou que estava do lado de casa e falou, vou também Não, contribuir ao... Nada a ver. não. Agora você vai entender também o tanto que eu sou idiota. Em abril, quando nós vamos para a Libertadores lá em Erechim, foi no Brasil aquele ano, e eu chego lá decidido porque os alas canhotos do time eram o Jackson e o Dias, na época. Uhum. E eu percebia que eu já estava tendo muita dificuldade assim para manter até nível de treinamento, né? Sim. Treinava muito pouco já e decidi me aposentar, porque eu nunca quis ficar me arrastando na quadra. Isso era uma coisa que eu tinha muito claro. E cheguei em casa, conversei com a família e decidimos, não, vamos para Orleans, vamos lá e vou voltar a estudar, enfim, tudo aquilo que eu tinha planejado para minha vida. Aham. Aí conversei com o Sidão, com o Carlão, enfim, eles falam, não, joga quando você quiser, joga só o Paulista, joga alguns jogos. Eu falei, não, cara, não quero, Não dá. ou é 100% ou é nada. Isso foi em abril, hein? O ano terminava em dezembro. Quando chega lá para setembro e outubro, mais ou menos, eu recebo uma ligação do pessoal aqui de Tubarão. Aí a Unisul, ela tem a vaga da Liga. Aham. Só que, pelo Estatuto da Liga, você pode alugar a vaga duas vezes. Sabe dessa regra ou não? Você pode, por Não, exemplo, você é dono da da vaga. vaga. Se você tem uma crise financeira ou não quer participar nesse ano, você tem 2 anos para poder alugar. Ou seja, você Ok. pode aluga o ano que vem e depois no outro Se ano. recupera. No terceiro ano, você ou joga ou vende a vaga. Sim, entendi. A Unisul tinha se retirado 2 anos, então ou ela vendia a vaga ou ela voltava. Aham. E eles me procuram porque sabiam que eu ia morar aqui, me procuraram, enfim. E eu vou e me comprometo, que eu falei que eu tinha me aposentado, falei, cara, eu tô para não, mas a gente precisa de alguém para convencer, enfim, no projeto, aquela coisa, Claro, a tal, tal. importância. O nome, E né? A eu, importância no e, projeto. é, e eu vou e tá, eu jogo mais um ano. E o problema não foi isso, né? Foi a questão do físico, que já estava, eu não, a minha cabeça já estava louca para parar, mas aí fiz um acordo com eles de só jogar os jogos em casa e de não viajar e acabei jogando aquele ano O e último esforço. me ferrando aí mais um ano, arrebentando o joelho aí mais um ano. Vini, você sente falta? Ou, tipo assim, o corpo já não sente nem o... Não, brinca de vez em quando, joga uma bolinha, nada. Nada, nada, Isso é bom, cara, isso é bom. Tem muita gente que não está nada. preparado para parar. Ó, o Marcelo Paulista, abraço, Marcelo. Marcelo Paulista tá aí também, ele conhece bem aqui, né? Caramba, Marcelo. Sabe que eu sou de Santa Catarina, mas eu sou lá do oeste, cara. Mondaí, velho. Perto de Palmitos. Sério? Eu não sabia, cara. É, cara, lá do oeste. Só que eu saí cedo. Meu pai trabalhava no Banco do Brasil, então eu passei por Laje, Santa Catarina também. Que legal, Férias cara. sempre em minha praia aí. Conheço bem essa Ah, região. pô, tá bem, hein? Lugar bom. Ali é bom. Deixa eu te perguntar, vamos falar um pouquinho das lesões? Você teve seis Aham. cirurgias no joelho, né, Vini? É. Quantas de Uhum. cruzado? 2. De cruzado, duas. Uma em cada um. Uma em cada um. Como você lidava com as lesões, principalmente, eu não sei como era a questão, o Pouso sempre foi um clube de altíssimo nível, mas tô muito tempo na Europa, a gente tem dificuldade com a parte da fisioterapia, recuperação de lesões. Como você lidava com isso e também com a questão psicologicamente, que é muito importante para depois a gente... Porque na parte da lesão tinha uma fisioterapeuta lá no Benfica, de quando eu estava lá, que dizia que 100% era cabeça. Eu não acredito que 100% seja cabeça, mas eu continuo acreditando, minha opinião, que muito é aqui de você saber, tipo assim, você confiar naquilo que está fazendo, você acreditar que você vai recuperar, que você vai voltar. Para ti, 6 lesões, cara, e você sempre teve no mais alto nível. Não deve ter sido nada fácil. Como foi essa fase? Então, Patias, eu acho que o mental ele é muito importante para você entender como o teu corpo vai reagir Uhum. de acordo com a tua nova realidade, né? Cada caso é um caso, cada jogador tem um perfil, cada Uhum. jogador tem uma maneira de atuar. Uns jogam de maneira mais física, né? Outros jogam de maneira mais técnica.
né? Uns usam mais a força. O meu caso, o meu jogo era muito físico, né? Era muito físico. Então, eu até vou, eu separei um lance aqui de jogadas que eu fazia quando era novo, antes da cirurgia, Aham. E e depois? depois. É um absurdo, assim, de diferença. Então, entender isso, porque é isso que mina a tua confiança e mina a tua tranquilidade para jogar, né? Porque nós temos contratos curtos, nós não somos como jogadores de futebol de campo, onde temos uma estabilidade maior. Então, isso mexe com a tua parte econômica, com a tua vida, né? Uma lesão, Sério? né? Então, poxa, se você for ver, eu machuquei o ligamento cruzado anterior no Carlos Barbosa, cara. Olha o nível do Carlos Barbosa. Então, e voltei a jogar lá, né? Então, no mesmo ano. Outra lesão que eu tive foi em Lugo também. Antes de eu pôr o Então, Lugo, né, Vini? antes do Elposo, eu cheguei no Elposo operado. Eu cheguei no Elposo operado como estrangeiro. Eram 2 estrangeiros. Eu cheguei como estrangeiro lesionado. Então, Cara, mas eu acho que isso, com o passar dos anos, você entende que isso me ajudou muito, porque me fez entender melhor como funciona o jogo, como funciona o meu corpo, como funciona a minha cabeça, você foi se adaptando. adaptando, modelando. Por isso que talvez eu tenha desenvolvido o jogo de pivô, talvez por isso eu tenha diminuído muito os chutes durante o jogo, mas passei a tentar ser mais produtivo em outras áreas. A questão de liderança me ajudou muito pela leitura, pela questão de entender melhor Aham. como ser útil e gerar resultado através de formas que não sejam só no jogo. Então, tudo isso foi colaborando para que eu me desenvolvesse como pessoa. Por Eu exemplo, acredito, assim, você, né? desculpa, por exemplo, assim, Então, talvez se você não tivesse isso na tua cabeça de se readaptar, vamos dizer assim, né? E uhum, adaptando o teu uhum. jogo, talvez você ficaria frustrado e parado no tempo, e isso não teria ajudado em nada, né? Mais ou menos isso que você está Perfeito, querendo. perfeito. Seria uma briga burra, né? É aquela briga burra. Poxa, meu jogo é esse. E não entender que acabou, aquele jogo que Mudou. você tinha mudou, cara. A tua condição é outra, a tua possibilidade hoje é outra. Então procure ser útil de outra maneira, né? Show, show. Fala, Franklin. Ô, pessoal, manda pergunta aqui. Vocês ficam mandando, não consigo acompanhar aí. Manda aqui no. Os caras estão zoando aí só porque eu falei de Mondaí. Você não conhece Mondaí, Não, né, Vini? É lá no não. oeste, mano. Aí, ó. Ixi, me É, quebrou ainda. eu não. É Olha que eu. longe, é longe, é longe, é longe. Eu vou te dizer que é perto de Chapecó, São Miguel do Oeste. Deixa assim mesmo. Você deve falar para os outros que é de Chapecó, né? Ah, falo lá perto de Chapecó. Chapecó todo mundo conhece, né, meu? Aí fica mais fácil. Vini, vamos, pô, tua carreira a gente nem vai conseguir falar aqui da seleção, cara, bicampeão mundial, uma referência ali, capita, tudo, porque eu quero focar agora um pouquinho no lado, assim, pós-futsal, né, que eu vejo que tu toca muito nessa tecla, você para nós, como eu disse, cara, as tuas lives, aquilo que tu coloca ali no teu conteúdo do Instagram, já vamos falar um pouquinho também do Clube do Futsal, que eu já tô, cara, eu tô querendo, mas agora nasceu meu filho, não tá nada fácil aqui, tá tudo. Parabéns. Obrigado, Poxa, obrigado. Mas eu queria saber qual a importância do atleta de futsal, que a gente sabe que é totalmente diferente do futsal, nossa realidade é outra, preparar-se para o fim da carreira. E até o Bebé, que é meu amigo, eu já tinha preparado essa pergunta e ele me enviou algo parecido, então eu juntei um pouco as duas. Qual a importância do atleta de futsal se preparar para o fim da carreira, sendo que a maioria não se prepara, isso eu tô falando, não sei se tu concorda, uhum. mesmo com tantos exemplos que a gente tem por aí, infelizmente negativos, jogadores que eram cracassos e acabam a carreira sem saber o que fazer e sem ter conseguido guardar dinheiro, exceções. Qual a tua opinião sobre isso? Eu sei que tu te preparou, tu fez direito, foi depois do futsal, mas também a gente já fala sobre isso. Mas eu vejo que tu era um cara que lia muito, que era muito centrado, que estudou, tua família cobrou isso, então, tipo, talvez muito mais bem preparado, talvez não, muito mais bem preparado que a maioria, né? Talvez um grande problema dos atletas em geral é não entender que a preparação ela não precisa ser só a nível de estudos em universidade, por exemplo. Ele pode preparar o final da carreira e pós-carreira fazendo uma reserva econômica, né? Vamos falar claro aqui,
separando parte do orçamento durante a maior parte dos anos, pelo menos ali dos últimos 5, 7 anos já ajuda, se o jogador já tem uma consciência, preparar essa questão e preparar o conhecimento do seu perfil pessoal, né, o que me preenche, o que eu gosto de fazer, o que eu sou bom em fazer fora do esporte ou relacionado ao esporte, e ir desenvolvendo habilidades que possam te ajudar nessa transição. Você entende? Porque, assim, o grande ponto hoje, vamos falar sobre o mundo hoje, o mundo hoje te permite ter profissões que não precisem de universidades, de cursos universitários. Muitas profissões emergentes, profissões que te dão um retorno muito alto. Então, a questão principal é essa parte do atleta de não entender que ele pode estudar um inglês, que ele pode estudar o idioma onde ele está jogando, né? Você, na Bélgica, por exemplo, o francês. Se você dedicar 2 horas do dia, 1 hora do dia para estudar francês, quando você parar, você já tem algo que possa ser feito relacionado ao francês ou até mesmo a turismo. Tem muitas legenda de vídeos. Cara, é muito amplo, amplo, né? É ampla a possibilidade em relação a profissões hoje em dia. Então, a questão principal é essa, é acordar para as possibilidades que se tem e o tanto de network que o atleta faz durante a sua carreira. Então, é muito triste, né? E eu falo principalmente sobre isso porque eu vejo muitos amigos que jogaram comigo, que ganharam até mais dinheiro do que eu, e passando dificuldade hoje em dia. Eu acho que é algo muito triste e algo que, pelo menos a gente que viveu essa parte com eles, se a gente puder ajudar os mais novos a não entrarem nesse erro, né, não caírem no mesmo erro, seria já algo que me deixaria muito feliz. Legal. E sem dúvida, cara, você ajuda. Eu falei outro dia com a minha esposa, tava falando sobre o negócio do clube do futsal e tal. Eu falei, caramba, eu já tô com 34 para 35 e tal. Falei, cara, mas nunca é tarde pra gente adquirir conhecimento. Como você disse, a gente tá lá no início da carreira, a gente fala, não, ainda tem muito tempo, e vai deixando, e vai deixando. Só que chega lá nos 34, 33, a gente fala, não, ainda, e quando vê, acabou, e a gente não tá preparado para isso. E infelizmente, o que acontece com a maioria. Infelizmente, mas eu acho que vem mudando essa mentalidade até pela necessidade, né, Patito? Exatamente. Olha o Pintinho aí, cara. Esse é Ô, sensacional, velho. Pintinha. Ó, o Pipoca também tá aí. Manda um abração pra vocês. Pô, Sorato, Pipoca. O Fabiano, Vini, jogava com ele de manhã. As jogadas não sabia nenhuma, velho, o Pintinho. Né? Tá louco, esquecia tudo. Ei, Pinto, abraço, meu amigo. Deixa eu te falar, outra coisa. Eu vejo que de vez em quando você tem usado muitas redes sociais. Isso foi desde sempre ou começou a perceber a importância das redes sociais e usar essa ferramenta, como você diz, mesmo porque você usa ela para descontrair e usa para coisas sérias. E a gente que te segue e admira, cara, a gente consegue... É uma aula que você dá, como eu digo, você brinca, e eu vou entrar nesse assunto porque eu vou te fazer essa pergunta. Você brincou outro dia com teu filho, e eu gosto quando você brinca com ele e tal, e você fez uma pergunta. Fizeram uma pergunta para ele, né? Dizendo, o teu pai era participativo, ele era presente na época que ele jogava futsal, que ele tinha vida de atleta, né? E ele diz assim, a resposta dele, é como se ele não trabalhasse. Porque cara, é o que todo mundo pensa da gente. Fala assim, não, vocês têm muito tempo livre, vocês não fazem nada. A gente não faz nada, mas a gente cansa, a gente viaja. Aqui na Bélgica menos, né? Mas como tu disse, Brasil, o pessoal passa viajando e tal. Tu acha que a gente tem esse tempo mesmo com os jogos, tudo, de fazer um curso de inglês, de francês? Tipo, a gente encontra tempo para isso, mas a gente é um pouco relaxado, né? O atleta Mas é o que a maioria pensa, né? Vocês não fazem nada. Até teu filho falou isso. Na verdade, ele era muito pequeno e ele me pegou numa fase que eu já treinava muito menos, né? O esporte mudou também, né, Patia? Você pegou aqui a época do Brasil, o Brasil raiz, aquela época Senhora. 2 períodos e que era 3. impressionante a carga, e carga de treinamentos aí impressionantes, que você não conseguia nem andar direito. E depois já mudou. Hoje nós temos muito mais tempo, né? É bem diferente. Hoje, mesmo com as viagens, você tem o celular, você tem a possibilidade de estudar no mundo virtual. Sobre a parte das redes sociais, eu não era uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Eu não era uma pessoa que me expunha de forma mais regular.
tinha muita vergonha, muitos bloqueios, como muitos têm, tá? Muitos. Muitos, e você pode ter certeza, e você sabe disso, que nós somos chamados aí de blogueiros, de exibidos, de metido, Uhum. e de metido, que se acha, porque fica falando. Cara, isso para mim é um prazer, porque assim, eu tinha esse bloqueio que esse pessoal tem também, e eu vejo hoje que depois de estudar muito sobre marketing, aí que tá o ponto, eu estou há mais de um ano estudando muito, estudo muito, Patias, até hoje. Tem um grande amigo meu aqui que me ajudou muito também nessa questão. E o Clube do Futsal é o fruto de muito estudo nessa parte de marketing, não só de marketing, mas de produtos digitais, para poder transformar o meu aprendizado e o conhecimento que eu tive dentro do esporte em algo que fosse útil para as pessoas. Porque o processo na vida você, Patias, é pago e eu era pago, o Pinta foi pago, todos, o Franklin aqui que tá dentro da live, todos nós somos pagos quando jogamos pelos resultados que nós geramos, certo? E pelo resultado da transformação que a gente proporciona, perfeito? Exato. Então, o que a gente proporciona? Bons resultados, a gente expõe a marca do patrocinador, a gente eleva o clube na cidade ou no país, isso tem um retorno para eles, transformamos a emoção das pessoas, ou seja, pessoas se emocionam e se alegram com aquilo, Uhum. e nós somos pagos por isso. Quando você para, o processo é o mesmo. Então, o que eu pensei? Eu tenho que transformar o que eu sei, né? O que eu sabia antes era Uhum. jogar. Agora o que eu sei é o aprendizado de 20 e poucos anos, de 30 e poucos anos dentro do esporte. Então eu quero pegar esse conhecimento, transformar outras pessoas, porque eu vou ser remunerado por isso. Esse é o processo. E existem dois tipos, eu acho. Por exemplo, você é um cara que tem muito conhecimento, tinha esse bloqueio e hoje você consegue passar para a gente de uma maneira, eu diria, quase perfeita. E tem gente que talvez tenha conhecimento, tem esse bloqueio, tem outros que talvez não tenham também para passar tanto, então tu conseguiu unir as duas coisas e hoje, sem dúvida, tu está conseguindo fazer o que tu está falando, cara. Tô... Sensacional. Aí é o erro das pessoas, esse é o erro. Vocês acham que eu tenho, e não é. Vamos lá, quem conhece mais de francês, eu ou você? Eu acho que sou eu agora, né? E sobre a Liga Francesa, quem sabe mais, eu ou você? A belga, no caso, né? Aqui, Ah, desculpa, Sim, desculpa, sim, sim, não, sim, desculpa, sim. belga, desculpa, Claro, claro. belga, desculpa, eu falei Aham. do francês e Então eu vou misturei. falar sobre isso, no Quem, caso, para as quem, pessoas, né? quem sabe mais sobre a Liga Italiana, eu ou você? Eu, Liga Portuguesa, eu ou você? eu. Acho que eu. Cada Quem um vai poder conhece, transmitir algo diferente, né? Tem espaço para quem, todos aí. É. quem conhece mais o país, a Itália e a Bélgica, eu ou você? Uhum, eu. Eu É. posso citar 50 coisas aqui. O Você Bacana. entende? O Bacro é a mesma coisa. Esse é o grande erro. As pessoas, elas olham o outro, a grama do jardim do outro, Melhor, sempre. e acaba esquecendo que o melhor delas, e o melhor, né? E o melhor. O que você sabe, todo esse teu conhecimento, eu não posso te roubar. É teu, a vivência é tua. Sensacional. Isso é o melhor, isso é o melhor ouro que você tem, E eu te né? falo, só um parênteses, por exemplo, eu comecei a fazer, claro, Uhum, veio toda essa pandemia, várias coisas, então eu fiz umas lives para uns times ali da Itália, né? Tipo, não tinham muitas uhum, pessoas assistindo a live e tal, mas é exatamente isso que tu falou. Eu falei para minha esposa, eu vou começar a fazer, eu não me importo da quantidade de pessoas que vão estar me assistindo. Alguma coisa eu vou perfeito, poder passar, se eu conseguir passar numa live para uma ou duas pessoas aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estou vivendo, eu já tô, né, cara, eu já tô transmitindo, isso é importante. E depois tomei perfeito. gosto pela coisa, que nem pra mim, você sempre foi um ídolo, cara, distante, assim. A gente jogou uma vez contra só, não sei se você vai lembrar, foi no Grand Prix do Brasil. Lembro demais. Lembro sim, Patrícia. A gente Lembro, aham. perdeu o Brasil e tarde, foi 6-1, Uhum. mas a gente acaba se aproximando porque a gente tem histórias em comum e eu achei legal, sigo e tô tendo o maior prazer de falar com pessoas que são referência no esporte e a gente acaba sempre, eu ou você, principalmente a pessoa que eu tô conversando, Uhum. transmitindo algo diferente. Olha algo que você já desenvolveu aqui, o Patias. A tua comunicação já melhorou porque você está fazendo seguidamente. Você está entendendo do mecanismo.
o nervosismo que você sentia na primeira, você já não sente agora. Uhum. Você está entendendo? Sim, sim. Você está estudando na prática. Você está estudando na prática coisas que as pessoas aqui eles vão demorar muito para ter, porque eles têm esse bloqueio ou têm esse preconceito, né? Show. Eu vou só pegar uma. Já está aqui, o nosso tempo Uhum. está voando. Eu ainda preparei mais algumas Uhum. coisas, não vai dar tempo de fazer tudo. Mas eu só vou te fazer um parênteses aqui. O Duarte, que participa do clube de futsal, ele provavelmente esqueceu, Meu porque ele não queria xará. perder essa live. Cadê você, Vini? Pô, ele não está aqui. Ele está em todas. Aconteceu alguma coisa, porque ele. Quando eu falei que ia fazer a live contigo, ele falou: não acredito, não sei o quê. E ele me disse de uma coisa, e agora acho que isso já comprovou. Você sabia com todos os jogadores que você ia jogar, você conhecia todo mundo. Você se preparava, tipo assim, você era um cara diferenciado, sempre foi, mas ao mesmo tempo... Ah, tá aí ele, cara, ó, já mandou um salve aí. E ele falou assim, Patias, fui jogar contra o Vini, acho que era Champions, Foi contra a e marca. fui cumprimentar o Vini meio assim, aí o Jonas, que joguei com o Joninhas também na Itália, disse, não, cara, o Vini vai saber quem você é, ele sabe quem é todo mundo. Então isso prova que além de um craque, você se preparava totalmente para isso. Ai, cara, até algo que eu não gosto muito de falar, mas tem muita gente que me procura, assim, às vezes no direct, eles não imaginam, né, que eu sei quem é por causa disso, porque eu tinha muita preocupação. Eu acho que quando a gente fala do esporte, e esse é um ponto que o atleta falha muito, ele acha que o esporte deve tudo a ele, que o futsal é uma várzea, que o futsal é desorganizado, que o futsal é isso e aquilo. E o que que ele faz? O que que ele estuda? O que que ele se prepara para que isso retorne para ele? E isso é algo básico para mim. Eu acho que você respeitar o esporte para que ele te respeite passa por você ter esse conhecimento dos jogadores, né? Por exemplo, o Marcelo Paulista aqui, lembro na época dele em São Paulo, lembro dele no Paraná também na época, entende? Me lembro muito bem, um back alto, um back que talvez se eu levasse ele para a ala, ele teria dificuldade de me marcar, porque ele é um jogador, você entende? Então eu Sim, sabia, sim. eu tentava entender isso. Poxa, esse cara eu vou levar ele para a ala, ele vai ter dificuldade de me marcar na ala, porque ele é back, ele é um jogador mais corpulento. Se eu for lá, ele é melhor que eu, ele vai me matar lá no pivô. Então são todas as situações que às vezes os atletas eles pecam muito, né? Que legal, cara. Eu vou tentar, vamos ver aqui, deixa eu ver, pessoal, deixa eu ver aqui as perguntas aqui, se tem alguma coisa diferente daquilo que eu preparei. Oh, eu vi com a Tixon agora, Ricardo, manda aqui, cara, nas perguntas, porque ele fez uma pergunta grande ali, mas eu não consegui acompanhar. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o Harrison, lembra dele, né? Eu anotei aqui, ele me mandou... Demais, Pô, sensacional, tive a oportunidade de sensacional, trabalhar com ele. Ele me mandou uma pergunta também que eu queria fazer. Quais as grande. principais evoluções táticas, Vini, que você viu nos últimos 5 anos aí no nosso futsal? Que fiz... Eu acredito que o grande ponto do futsal é o nível de baixo que vai subindo cada vez mais. Tá se nivelando. Eu acho que o nível ele está cada vez mais próximo. Não saberia dizer se é o de baixo que subiu ou se é o de cima que desceu, mas não importa. Mas eu acho que o nível dos goleiros eu vejo que vem melhorando a cada ano. Eu vi você Existia, falar sobre isso também, sobre o goleiro da Finlândia, se não me engano. cara, isso foi da Finlândia. E é algo legal, Patias, porque assim, eu tenho todos os vídeos, todos os saudosistas, eles se ferram se for querer defender da forma burra, no sentido assim de falar, não, antigamente era melhor, tá, peraí, vamos falar o que era melhor, o que era pior, sabe? No geral, é impossível você falar. É impossível. Agora, você pode falar características, né? Mas de goleiro era incrível, cara. Eu tenho muitos vídeos aqui de goleiros que eu jogava contra que, nossa, tomava cada gol que hoje é bem difícil de tomar. Times menores, principalmente, né? E eu acho que talvez seria isso. Esse nivelamento. Coisas táticas, eu não acho que exista diferenças de movimentos, por exemplo, diferenças de formas de atacar, de formas de defender. Já existiam todas essas formas antigamente. Mas o nível eu acho que vem subindo, no sentido de estar cada vez mais igualado, até pela genética que vai melhorando, treinamentos que vão melhorando e acabam colaborando para isso. Acho que também a informação que a gente tem, acho que até essa pergunta que o Ricardo tinha feito aqui, deixa eu ver se ele me mandou aqui. Não mandou.
Olha aqui, essa é boa também. Vou te mandar aqui, ó, Vini. É um amigo meu, Marcelinho. Se você pudesse criar ou alterar uma regra no futsal, qual seria? Poxa, boa, hein? Boa Boa regra. pergunta, boa pergunta. Poxa, cara, vou só tacar fogo aqui. Era lateral, escanteio com a mão. Com a mão, como nos velhos Só, tempos. só para avacalhar, que o pessoal ficar bravo. O pessoal fica bravo com essa questão, vou ser polêmico aqui. Olha lá, ó, lateral Aí, ó, o escanteio com Bácaro as aí, ó. mãos, Vini, Ah, o já. Bácaro tá aí também, o Bácaro tá aí. Um abração, Bácaro. Abraço. Esse aí, Saudade. ei, Vini, esse aí era Esse é, modelo, era tudo, cara. esse é fera, né? Não era, é fera. Fera demais, fera demais. Porra, quando eu cheguei lá na Esse é um Itália, lá, o cara, fenômeno lá, referência demais. Cracaço. baita exemplo em várias coisas, né? Como, não só como pivô, mas como dedicação, né? Um cara fantástico mesmo. Bácaro é daqueles caras que marcam, assim, quando a gente convive, pelo nível de comprometimento dele, né? E profissionalismo, demais mesmo. Eu não Além tive a do oportunidade, talento. não tive a oportunidade de jogar junto com ele, joguei contra, mas sensacional. Vou te mandar aqui a pergunta que o Ricardo tinha feito, que tinha passado em branco, vou mandar aqui para você. Pergunta para o Vini se ele acredita que a nova geração vai ou está maturando mais cedo em relação. Deixa eu ver aqui. Como é que. Caramba, não estou conseguindo abrir a pergunta toda. A entendimento do que, Ricardo? Desculpa, cara. Vamos adivinhar, A então? entendimento de jogo e leitura. O que está acontecendo, eu acho, Patias? É um movimento legal que eu acho que quem fez essa geração, né? Não geração, mas o Jordan fez lá atrás com a nossa geração, Jordan, Ayrton Senna, aqueles atletas excepcionais que mudam a mentalidade dos esportistas Aham. e criam tendências, né? Então, o Cristiano Ronaldo, eu acho que agora, recentemente, né, nessa última década, vem fazendo isso. O nível de exigência do atleta é cada vez maior. O nível de exigência do atleta é cada vez maior. A necessidade de melhoria em várias áreas é cada vez maior. Tem uma reportagem muito legal do Kimmich, né, do Bayern, não sei falar o nome dele direito. Kimmich, sei quem é. Kimmich, Também não sei falar o nome. e falaram sobre a capacidade dele fora do campo e dentro do campo de entendimento sobre o jogo tático, de entendimento de coisas externas que colaboram para essa questão, exigência de alguém que recupere esse atleta fora do campo ou fora da quadra, que ele faça um trabalho preventivo fora da quadra. A exigência é cada vez maior. Então, assim, já tem uma mudança muito grande. Eu vejo atletas treinando nas férias. Na minha época, pouquíssimos treinavam nas férias. Pouquíssimos treinavam. Hoje você vê que é algo natural. Se não treinar, tá ficando para trás já, né? Exatamente. A exigência é cada vez maior. Só jogar bem. Aquele perfil antigo, Matias, aquele perfil antigo do cara bom de bola, que é bom de bola, ele só gosta de escutar uma música, ele não sabe escrever, ele não sabe ler, mas ele joga muito. Aquele perfil, ele hoje em dia, ele consegue durar muito pouco tempo. Essa é a questão. Deixa eu te falar, desculpa te interromper. A gente tem 40 segundos aqui. Olha só, eu normalmente faço 1 hora. Eu lembro que tu tinha me dito também que tinha compromisso. A gente consegue abrir outra só para finalizar? Eu vou te fazer mais 1 ou 2 perguntinhas. Depois temos jogo 10 minutos aqui no máximo, pode ser? Tranquilo, pode ser. Eu tenho só um podcast para gravar aqui, mas depois, mais tarde, às 6 horas. Tranquilo. Rapidinho, 10 minutinhos no máximo, aí a gente termina, tá? Vou te chamar aí. Beleza, tá. Obrigadão. Nada. Vamos lá, pessoal. Sigam aqui, de novo. Bora. Fala, Vini. Opa, bora, e aí? Bora lá. Vamos tentar, então, aqui terminar em 10, 15 minutos. Desculpa te interromper. De jeito nenhum. O papo é bom, cara. As tuas respostas tá louca. Cada resposta é uma aula e a gente fica... Eu tinha mandado uma pergunta, o Sandrinho e o Bacro. Se eles puderem mandar aqui de novo na caixinha aqui, fica mais fácil que a gente já faz. Enquanto isso, tu tinha terminado, Vini, antes que eu te interrompi, ou tu quer terminar? Não, já tinha Acho terminado, que né? Já estava, né? Que era a pergunta do Ricardo. Antes da gente... Eu queria que você falasse um pouco do Clube do Futsal, que é o teu projeto aí que você está fazendo. Se dá tempo ainda da gente se inscrever. O Duarte já me explicou bem como funciona, mas tem muita gente que ainda tem curiosidade.
Fala para nós um pouquinho aí desse teu projeto e se está correspondendo às tuas expectativas. Então, aquilo que eu te falei antes, né, na live que a gente estava conversando, estudei uma maneira de transformar, né, o que eu achava que eu tinha mais conhecimento em algo que fosse produtivo para as pessoas. Só que a resposta é sempre das pessoas, né? Você pode acreditar no que você quiser, mas se as pessoas não dão valor a isso, isso é só uma ideia e acabou. Até uma frase que um dos grandes mestres aí que eu tenho lido ultimamente fala: se não vende, né, não é bom. Então é algo, produtos, né? Falando de produtos. E a resposta foi boa, decidi criar o Clube do Futsal, que é uma plataforma com conteúdo de futsal, mas voltado para atletas, e também tem muitos treinadores lá, mas é principalmente voltado para os atletas, para que eles possam ter uma visão de quem vivenciou várias situações com vários treinadores, situações específicas do jogo. Por exemplo, esse mês nós vamos falar sobre dualidade, né, sobre combinações entre dois atletas no jogo. Aí eu coloco vídeos exemplificativos das ideias que eu tenho. O primeiro mês foi sobre saída de pressão, então falei tudo que eu acredito sobre saída de pressão. Faltou algumas coisas, mas basicamente é isso. Toda a leitura de que eu acho que um atleta deve ter em certas situações do jogo. Além disso, tem questões de marketing, temos aulas de marketing com um profissional especializado, que ele já estimula os atletas a trabalharem essa parte do marketing digital esportivo. E, além disso, falei sobre contratos no primeiro mês, para que o atleta entenda como funciona a Lei Pelé e os mecanismos de negociação dos contratos dos atletas aqui no Brasil, principalmente. Então, dá um entendimento maior para eles na hora da negociação. Esse mês eu vou falar sobre finanças, vou falar sobre recuperação física, tudo com profissionais ou seja, é uma plataforma de conhecimento para atleta. Ou seja, você vai assinar e vai ter ali tudo que você precisar com pergunta e resposta, sempre ao vivo. Tem pessoas de todos os lugares do mundo, nós temos bastante gente lá, e é algo voltado a poder ajudar aí os atletas de futsal. Ele está aberto, você perguntou se ele fica aberto. O grupo VIP fechou, eu fiz uma oferta de um grupo VIP, mas a assinatura mensal ela fica aberta, é tipo Netflix, você assina, sai, quando quiser. Quero assinar um mês. Assinei um mês. Não gostei, acho que não deu para eu ver as aulas, não deu para ver as reuniões. Cancela a assinatura, sai na hora que quiser. Tem 7 dias grátis para testar. Ou seja, é algo com o qual eu acredito bastante e penso que vai ajudar muita gente. Ô Vini, por exemplo, né, eu tô aqui por causa do fuso horário, eu perco uma aula, ela fica gravada e eu consigo assistir ela na plataforma. Fica na plataforma. E eu vou fazer algo novo, avisando desde já. As reuniões são nos domingos, às 7 horas da noite. 7 horas da noite. O que eu vou fazer? Pessoal da Europa, 7 horas da noite no Brasil é muito tarde. Eu vou fazer uma extra sobre o mesmo assunto no meio da semana. Boa. Para que eles possam debater e a gente conversar sobre isso. Show! Então, pessoal, aí, ó, Clube do Futsal, muita informação legal lá. Quem quiser, já sabe, vai lá no Instagram do Vini, tem todas as informações necessárias. Sensacional. Tá tudo lá. Vini, complementando, o Bácaro disse lá em cima, que também, além da importância dos treinamentos, ele falou da alimentação, isso sem dúvida nenhuma, né? Que também não é só treinar, se não se alimentar bem e tal. Ele falou que não... E ele é um cara que é um exemplo nisso, né? O homem é demais. Então é o seguinte, eu vou te pedir só para você. Eu queria que você desse um conselho para quem está começando, para quem quer se tornar jogador de futsal, e não precisa só para quem está começando, para essa galera nova aí, que hoje em dia eu acho que está um pouquinho diferente de antigamente, pelo menos da minha parte falando, quando eu era juvenil, levava cacetada pra caramba, respeitava demais. Hoje em dia eu acho que não é tanto assim, não sei se tu pensa assim. O que tu teria a dizer para esse pessoal aí que está começando? Não gosto muito de conselhos, mas eu vou falar o que eu acredito, né? Vou falar o que eu acredito. Quem achar que se encaixa no que eles pensam, no que eles querem, no perfil. Para os mais jovens, aproveitem para arriscar, aproveitem para tentar, para fazer o que gostam. Vale muito a pena. Tá? Eu só falo isso, que a vida... depois que para de jogar, ou até uma vida normal fora do esporte, ela é muito mais monótona do que dentro do esporte.
o aprendizado que você tem jogando, mesmo que você não tenha retorno financeiro, você pode passar 15 anos no futsal, tendo uma remuneração baixa, mas se você souber aproveitar esse tempo, tá? Mesmo com essa remuneração baixa, você vai ter muito sucesso na tua vida, porque o network que o futsal proporciona, a questão das horas livres que você tem dentro do esporte, a questão dos aprendizados que você tem através do esporte, isso dificilmente você vai encontrar em outro segmento. Então, jovens, né, principalmente aqueles adolescentes ali que estão em dúvida, se é isso mesmo que vocês sabem fazer e se é isso que vocês gostam, cai para dentro que vale muito a pena. Só Show! a questão de saber aproveitar, né? A oportunidade. Eu vou te pedir para você contar. Cara, aquele dia lá com o Falcão, você tava quase dormindo e ele tava querendo contar a história. Era mais ele do que você. Mas também tem muita história para contar. Eu vou pedir para você contar uma resenha engraçada, um mico que você pagou no meio do futsal. Tem ou não? Ah, tem muita coisa, né, cara? Muita Então coisa. escolhe uma para nós aí, para nós dar um pouquinho de risada. Puta merda, cara. O que eu vou contar aqui para vocês? Tem muita coisa. Tem que ser os mais suaves, né? Não dá, tem coisa que não dá para contar, né? Tem coisa que não dá. Mas tem uma boa, foi a da... O Sandrinho aí, ó. Ô, Sandro, esse aí foi o primeiro ídolo lá na minha casa, foi o Sandrinho, tá? Pra quem não sabe. O Sandrinho, Cara... tem uma história. Vou contar essa história, vai. Vai, conta. Ela não é engraçada, mas ela é bonita. Bora. O meu irmão, o Lenísio, ele jogava em Araçatuba, e ele era infanto juvenil, e ele foi artilheiro do campeonato... Desculpa. Ele era infanto juvenil e ele foi artilheiro do campeonato juvenil do interior de São Paulo, do interior. E ele foi receber essa premiação em São Paulo, lá na Federação Paulista, e o Sandrinho, ele era juvenil e foi o melhor jogador na categoria adulto. O meu irmão foi de ônibus e voltou de ônibus. Ele chegou de manhã lá em casa, cedo, muito cedo, porque ele pegou o ônibus à noite, chegou lá em Araçatuba de manhã com o prêmio dele, depois da premiação. Chegou, depois, ele contando isso, mas depois eu vi a foto está lá em casa, falando assim, cara, me acordando, como é que foi lá, como é que foi? Ele, pô, foi muito legal. E ele todo empolgado e me falou assim, cara, eu conheci um cara lá, porque na época não tinha televisão, não tinha nada disso. Não tinha nada. Ele falou, tem um cara lá, o nome dele é Sandrinho. Ele é juvenil e ele foi o melhor no adulto, cara. Você acredita? O cara diz que joga pra caramba, não sei o quê. Ele era o Sandrinho muito falado. E aí, depois de uns dias, revelou a foto e aí eu vi o Sandrinho, a gente ficava olhando. Depois de alguns 2 anos, 3 anos, a gente se encontrou e vimos ele jogar meses depois, né? Nós fomos para São Paulo, vimos ele jogar, mas o Sandrinho é o primeiro ídolo do futsal lá da minha casa. Eu sempre falo isso para ele, gosto de contar essa história, porque realmente ele foi um dos maiores do nosso esporte, com toda certeza. Sensacional, o Sandrinho, pô, peguei lá na Itália, lá voando, lá nos timaços lá, e quando ele deixava o bigode, então, aí, Maria, velho. Ei, Sandrinho, grande abraço, cara. Olha o Baco falou, também. Estranho que o Lenício foi artilheiro também, ó. O Baco. Vini, vou te pedir aqui o teu quinteto ideal, sei que é difícil, jogou com muito cara bom, mas vai ter que sair de cima do muro, que você jogou junto aí, você vai ter que me falar 5. Cara, eu vou te falar, eu sempre falo sobre isso, Patias, eu acho que são épocas, não gosto, mas o que eu comento muito é assim, se eu tivesse que escolher 5 para ir para guerra, vamos dizer, vai. Bora. É assim, sabe? Você tem agora 5 para ir aí, vamos lá. Eu joguei junto. Jogou junto. Cara, goleiro, o goleiro já começa, porque tem Guita, Thiago, briga de Rogério. É clube ou seleção? Tem que ter jogado em clube? Qualquer uma, daí te dificulta mais ainda, mas seria que você jogou junto, pode ser seleção, clube. Então eu vou escolher porque eu vi ele jogar a carreira inteira. O Serginho. Eu joguei com ele na seleção. O Kiki, porque eu me entendia muito com ele. O Wilde, cara, também.
O Wilde. Aí, ó, tá, um time que eu gostei pra caramba, o Bácaro aqui, ó. O Bácaro no pivô também era bom pra caramba a gente jogar, cara. Eu vou escolher o time do oposto ali, praticamente, o Serginho Vai, no gol. Vou tirar o meu irmão, vou tirar o Falcão, vou tirar tudo eles. Eu vou botar o time do oposto que eu gostava de jogar. Pronto, vai. vai. Tá bom pra caramba. Então vai. Então fica. Joguei com o Manuel, joguei com. Pô, joguei com. Como é que eu vou escolher entre. E eu tenho que jogar, né? Então Porque esse é fica. o. Ei, Vini, fica o Kik, daí fica o Wilde e o Ah, Bácaro juntos? bota o Wilde Bácaro. E você, Alice? Nós jogamos esse quarteto, Vocês sabia? jogavam Nós juntos? jogamos, Ah, não. não, no quarteto jogamos. Jogamos esse quarteto. Ah, A primeira final, acho, contra o Polaris, o Bácaro pode me lembrar aí. Nós jogamos nesse quarteto. Nós jogamos. Não, no outro ano também, era esse quarteto, se eu não me engano. Às vezes ele trocava pelo Fran, né? E o Cobeta, mas era esse aí. Vou escolher show. esse aí, vou escolher esse aí. Vou Ah, tirar eu sei que é Falcão, vou difícil. A tirar. gente faz. Ó. Olha lá, o Vini tá confirmando aí, ó. 2 anos. Cara, Tira. O Falcão tá em todas também, deixa ele fora uma, meu. Chega, vou montar o meu time. O time é meu. Você faz o que você quiser. E o Bácaro também, porque a gente ria muito, cara. A gente ria demais ali. Pô, nossa, o que a gente Legal. riu, cara. A gente era solteiro os dois, a gente ria demais. Pô, muita risada. Sensacional. Meu Ó, Deus. vou te fazer umas perguntinhas rápidas aqui. Se você quiser, você pula só Tá. para descontrair. Daí a gente termina a nossa live. Vou te deixar. Tem compromisso. Não. E já te Fechou. tomei muito tempo. Bora lá. Deixa eu puxar aqui. Gol mais marcante. Final 2008 Mundial. Título inesquecível. Intel 2012, Liga Futsal. Melhor treinador que já teve. Miltinho. Melhor jogador em atividade. Diego Zufo. Melhor jogador que você jogou junto. Falcão. Um jogador que você não jogou e gostaria de ter jogado. Diego Zufo. Melhor liga. Brasil, Espanha e Rússia. Ou Brasil. Rússia. Brasil. Um defeito. Boa. Tem várias, mas eu acho que é a minha indiferença. Um ídolo. Meu irmão. Tua principal característica de quando você jogava. Confiança. Time do coração. Flamengo. Messi ou Cristiano Ronaldo? Cara. Aí você brincou, né? Pula. Eu vou falar que eu sonho o Messi, né? Quem não sonha, né? Sim. O que te irrita mais? Te deixa puto. Julgamento. O que você faz em tempo livre? Tudo leio pra cacete. Um sonho. Continuar fazendo aquilo que me faz feliz. Legal. Acabou, Vini. Fiz aí só pra gente dar uma descontraída. O Sandrinho tá falando, cara, aquilo que todo mundo fala, aquilo que eu não te conheço assim tanto. A gente tá aí conversando pela primeira vez. Que você e teu irmão, né, a família, vocês foram diferenciados dentro da quadra. Teu irmão não conheço, não posso falar, e fora, cara. Hoje aqui tu deu uma aula nas respostas e uma aula de humildade também. E é o maior prazer que eu faço essa live contigo. Eu queria te agradecer mais uma vez. A gente abriu aí, já são 1h15 de live. De coração, prazerzaço falar contigo. Te admiro demais, já admirava como jogador e admiro ainda mais como pessoa. Obrigado, mais uma vez. Pô, obrigado você, viu, Patias? Obrigado demais e obrigado a todo mundo que compareceu aqui na live. Espero que tenha sido proveitoso para todos vocês, como foi para mim. E faço também das tuas palavras as minhas. Te admiro também pela tua história, né? Por tudo, todos os países jogando em alto nível. Isso é muito difícil, cara. É muito difícil se adaptar a várias ligas, né? A várias culturas e continuar dando rendimento. Tá certo? Obrigado. Olha aí, galera. Pessoal, brigadão. Vini, valeu então, vou te deixar, que sei que tu tem compromisso. Tô te acompanhando e só vou dar uma baixada na poeira aqui, tô entrando no clube do futsal também, isso é certeza. Não, fica tranquilo. Vai se arrepender, não. Valeu, um grande abraço, tá? Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau. Galera, brigadão aí, meu, por todos aí. Desculpa se eu não consegui responder ou perguntar pro Vini aquilo que vocês queriam saber. Abraço a todo mundo aí, Marcelo Paulista, o Bácaro,
Sandrinho, Bebé, Franklin, Duarte, Lipe, galera aí, cara, que vocês sempre estão acompanhando. Foi mais uma aula, né? Mais não, né? Uma aula do Vini, Jean. O cara é sensacional, meu. Show de bola. Valeu? Quinta-feira que vem tem mais. E tamo junto. Valeu, Uro. Abração. Valeu, Duarte, Franklin. Tamo junto. Abraço.